Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente aqui ao nosso canal. E hoje é feriado no Brasil, hoje é dia de Tiradentes e é justamente sobre isso que a gente vai falar. Por que hoje é feriado e quem foi Tiradentes? O que a gente precisa entender nesse primeiro nosso contato é que o Brasil nem sempre foi o Brasil. Ora, Rodrigo, mas como assim o Brasil nem sempre foi o Brasil? Justamente isso. O Brasil, ele fazia parte de Portugal. Ele era uma colônia, ele era uma extensão do território português. E é justamente isso que acontecia com o Brasil. Antes de 1822, o Brasil não era considerado um país independente. O Brasil era uma colônia de Portugal. E por isso, tudo que era produzido no nosso atual país, que antigamente era uma colônia, tinha como destinatário, tinha como proprietário primário, se assim você entender melhor, Portugal. A coroa portuguesa. Todos os impostos, todos os dinheiros, todos os bens, tudo, pessoal, era enviado para Portugal. E como o dinheiro não era reinvestido em nosso atual país, a antiga colônia de Portugal, o povo vivia oprimido, não havia investimentos sociais, não havia retribuição pecuniária aos investidores, e isso começou a gerar um desconforto por parte de muitos trabalhadores e também de empresários. E registre esse nome, Joaquim da Silva Xavier. Isso mesmo, Joaquim da Silva Xavier. Tiradentes, ele nasceu aqui no nosso estado de Minas Gerais, na cidade de São João del Rei, em 1746. E por incrível que pareça, Tiradentes era filho de português, e de um português que tinha muitas terras. E olha só como que é o destino. Joaquim Xavier, ele teve 8 irmãos, e ele ficou órfão aos 8 anos de idade. Os pais dele faleceram, e ele foi criado por um parente que era dentista, e é justamente nesse ponto da história que vem o nome Tiradentes. Foi onde ele aprendeu o ofício da profissão. Mas o Tiradentes, ele não se limitava ao ofício dessa atividade. Ele era muito proativo para aquela época. Ele foi tropeiro, ele foi minerador, ele fez parte, registre aí, ele fez parte do Regimento Militar dos Dragões de Minas Gerais. E justamente nesse ponto também, ele teve contato com os ideais iluministas. Pessoal, vocês sabem o que são os iluministas? Eu fiz um vídeo justamente sobre isso e vou deixar no card aqui em cima. Os iluministas da Revolução Francesa. O grande ponto, o grande X sobre tudo isso aqui é que Tiradentes, ele não se conformava com a exploração que o Brasil vivia, ele não se conformava com a exploração que Portugal impunha sobre o nosso país. E ele de fato queria que o nosso país fosse livre, que o nosso país fosse independente. E justamente nesse ponto, e justamente nessa linha, ele começou a se reunir com outras pessoas que tinham o mesmo propósito, ou seja, de tornar o nosso país um país independente. E Tiradentes, ele tinha uma persuasão acentuada, ele tinha uma oratória fantástica, ele começou a influenciar advogados, ele começou a influenciar poetas, ele começou a influenciar padres, ele começou a ter uma legião ao seu lado. E justamente por isso ele foi o escolhido para liderar um movimento denominado, registre aí, Inconfidência Mineira. Ora, Rodrigo, mas onde aconteceu essa Inconfidência Mineira? Quando aconteceu? E por que aconteceu? Eu te conto. A Inconfidência Mineira, ela ocorreu em 1789 e tinha um só objetivo, que era fazer protesto, que era se contrapor ao regime de, entre aspas, quase escravidão que era imposto ao atual Brasil.
E foi marcado um grande dia. Essas pessoas tinham o dia da virada, o dia do tombo final, se assim você preferir, o dia D. E o dia D foi marcado para o dia da derrama. Rodrigo, mas o que era e o que foi o dia da derrama? O dia da derrama era o dia em que Portugal cobrava os impostos, e nada melhor do que marcar naquele dia em que a pessoa ia sentir no bolso a dor de entregar aquilo que ela tinha, aquilo que ela produziu a outrem. Só que deu ruim. Ora, Rodrigo, mas qual era a trama? Qual era o plano? Ah, vem cá, acorda, pelo amor de Deus. O plano era derrubar Visconde de Barbacena e fazer com que o Brasil se tornasse um país independente. Esse era o plano, não tinha um plano B. E estava tudo organizado, estava tudo muito bem arquitetado. Mas deu ruim. Como assim, Rodrigo? Você já falou deu ruim 2 vezes? Deu ruim a 3ª vez. Por que, Rodrigo, deu ruim? Deu ruim porque ele foi dedado. Teve um Judas na parada. Teve alguém que, cortou o barato dele. Não só dele, mas teve um dedo duro. Teve um traidor. Sempre tem que ter um traidor em todos os tramas, em todas as histórias, em todos os contextos. E o traidor foi o companheiro dele. E registre aí, com o nome de Joaquim também. Mas esse era o Joaquim Silvério. Joaquim Silvério, registre aí, o traidor. Ora, Rodrigo, mas por que ele traiu? Ele traiu porque ele estava devendo a coroa. Ele estava devendo, olha aí, registra aí, 700 contos a coroa portuguesa. E a gente sabe que quem deve tem que pagar. O que ele fez? Um acordo com a coroa portuguesa. Ele se infiltrou no movimento. Ele se informou de tudo o que estava acontecendo em busca do perdão. E foi lá e cantou tudo pro Visconde de Barbacena. Foi justamente isso. Ele dedou o Joaquim. E com isso, os 34 membros principais da liderança foram presos, acusados de traição à coroa portuguesa. Só que, muitos deles foram perdoados, mas Joaquim pagou o pato. Qual deles, Rodrigo? Tiradentes. Ele foi enforcado em 21 de janeiro de 1772 no Rio de Janeiro. Mas, antes de morrer, ele ainda honrou as calças e disse a seguinte frase que marcou a história: jurei morrer pela independência do Brasil, cumpro a minha palavra, tenho fé em Deus e peço a Ele que separe o Brasil de Portugal. Eu tenho certeza que essas informações foram úteis para você. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, meu forte abraço e até o nosso próximo encontro!